Constantemente somos colocados à prova. E nessa prova nós precisamos fazer escolhas difíceis. Você tem feito as escolhas certas? Fique nessa dopamina, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando mais uma semana e com essa semana eu conto com você aqui comigo todos os dias às 7 horas da manhã para esse nosso momento de devocional, a nossa dopamina diária. Hoje o Senhor tem uma palavra para o teu coração, eu tenho certeza que você vai sair daqui com a mente transformada. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão para mergulhar comigo neste tempo de devocional. São alguns minutos, menos de 30 minutos, e nós temos uma palavra poderosa para o nosso dia, que vai mudar o seu posicionamento, eu tenho certeza. Então conto com você para dedicar aqui e focar completamente na nossa dopamina. Lembra do OPA, o ouvir, pensar e agir? É exatamente isso que eu quero te incentivar, a sempre estar aqui com o coração entregue, com os ouvidos atentos e pensando em tudo que Deus está falando com você para que você possa pôr em prática. Porque é a prática que leva a gente a de fato viver as promessas do Senhor e também experimentar a graça dele sobre as nossas vidas. Hoje a nossa palavra ela vai estar inspirada em algo que Deus colocou muito forte no meu coração. A verdade é que esse devocional é um devocional antigo, conquistador. Eu estava até vendo aqui a data, é do dia 2 de abril de 2024. Ou seja, no ano passado que o Senhor me levou a escrever esse devocional. E hoje eu quero dividir ele com vocês, porque o Senhor colocou muito forte no meu coração que nessa época, nesse tempo, nós precisamos ter um posicionamento de coragem. Mas para ter essa coragem, nós precisamos estar dispostos a fazer escolhas difíceis. E aí muita gente acaba se escondendo, muita gente acaba ficando em cima do muro. Tem muita gente querendo viver algo novo, querer viver as promessas de Deus, mas estão indecisas e estão em cima do muro e não têm coragem de tomar decisões. Mas eu tenho certeza que depois dessa dopamina você vai tomar as decisões certas, você não vai mais fugir das dificuldades, você não vai mais fugir diante da pressão e pelo contrário, você vai ser posicionada. Então já prepare o seu coração, eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você. Vamos fazer o nosso tempo de oração? Senhor, eu te louvo e te agradeço por este tempo. Eu quero pedir, Pai, que essa palavra possa encontrar o coração dessa conquistadora, que ela possa, Senhor, ser direcionada por Ti e que o Senhor, Pai, venha falar de maneira profunda aos nossos corações. Eu peço que o Senhor me capacite, que o Senhor me direcione e que tudo que eu falar esteja de fato no seu coração. A minha oração, Pai, é que nada venha impedir com que a Tua palavra seja compartilhada. É dessa forma que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Bom, abra sua Bíblia aí, conquistadora, em Deuteronômio, capítulo 20. Nós vamos ver nesse capítulo algo muito interessante para o povo de Israel, que era uma instrução sobre as leis de guerra que eles deveriam ter. Aqui a gente vê Moisés direcionando o povo, de acordo com o que Deus havia direcionado ele, a como eles deveriam se posicionar diante da guerra. Quais deveriam ser as atitudes, a maneira como eles deveriam lidar, e tudo isso servia para que eles pudessem seguir essa instrução. E se nós olharmos para a nossa vida, nós vivemos uma constante guerra, né, gente? Não tem jeito, é um leão por dia que nós precisamos matar, então é o tempo todo algo acontece, alguma situação vem e nós precisamos estar posicionados. Não é à toa que lá em Efésios 6, a partir do verso 10, a gente vê Paulo deixando claro sobre a armadura espiritual e dizendo que nós deveríamos buscar essa armadura constantemente na nossa vida, porque a armadura é ela que vai nos proteger diante dos ataques do inimigo. Então, você que não tem um hábito, né, de buscar em oração o revestimento da armadura espiritual, eu já deixo aqui essa recomendação a você. Você pode ler lá em Efésios 6, capítulo 10 ao 18, onde tem as instruções da armadura. Mas hoje nós não vamos falar sobre armadura, nós vamos falar sobre posicionamento de guerra. Porque não adianta você estar armado, né, ou totalmente equipado, se a sua postura é uma postura de derrotado. Se a sua postura é uma postura de medo, é uma postura de dúvida, e é justamente por isso que tem aqui as leis de guerra para o povo de Israel, para que eles pudessem entender como eles deveriam ir para a guerra.
E hoje eu quero te convidar a abrir teu coração e ter atenção, porque Deus vai trazer a instrução para você que talvez está aí passando por uma batalha, por uma guerra, e você não sabe como se posicionar e talvez tenha se posicionado de uma maneira completamente errada, se preocupando com coisas que não deve se preocupar e deixando aquilo que deveria realmente se dedicar. Então, fique atenta, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você que abriu sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 em diante, e olha só o que diz. A minha versão é NVI, você pode acompanhar. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem e nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar a vitória. Agora, preste atenção nas orientações que vêm logo após o verso 4. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e o outro dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e o outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: há alguém com medo e que não tem coragem? Volte ele para casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. E assim nós terminamos a nossa leitura e você pode continuar lendo depois as instruções de guerra. Mas eu quero pegar esses versículos que nós lemos aqui. Pode perceber que no início a orientação é: se vocês chegarem numa batalha e olharem o exército do inimigo, verem ali, o poder bélico que eles têm, não fiquem amedrontados, não fiquem com medo, não se comparem, não se preocupem, porque Deus está com vocês. A primeira parte, nós vemos ali exatamente um ponto de lição que eu quero trazer aqui para você: a comparação. A palavra de Deus nos mostra aqui que todas as vezes que nós estivermos diante de uma dificuldade, uma batalha, nós não devemos nos comparar com aquilo que nós estamos enfrentando. Às vezes, diante de uma dificuldade, nós já começamos a olhar a nossa vida e a comparar com a vida de outras pessoas. E a situação parece se agravar, você já percebeu? Porque você se sente inferior aos outros. Você começa a olhar a sua vida e só vê o problema e o outro parece que está melhor que você. E, consequentemente, você perde a confiança, porque você começa a olhar aquilo que você não tem, aquilo que o outro tem, aquilo que você gostaria, mas que você não consegue, e isso começa a bloquear as suas ações. Preste atenção nisso. Talvez hoje, o que está acontecendo com você, de você não conseguir vencer a batalha, de você não conseguir se sentir confiante, não é porque o inimigo é forte, porque ele não é mais forte do que o seu Deus, mas é porque você tem se limitado, porque tem se comparado, tem olhado demais ao seu redor, tem olhado demais para o desafio, tem olhado demais para o problema e, consequentemente, isso está paralisando você. É interessante que nós podemos trazer o exemplo clássico de Davi e Golias, né? Davi, ele, entre todos os homens, ele era o menos preparado para lutar com Golias. Mas é interessante que o que fez ele lutar com Golias era porque ele não estava com os olhos presos em Golias. Ele estava fixando em Deus que estava com ele. E ele estava, de fato, vivendo isso aqui que está escrito aqui em Deuteronômio 20. Onde fala que essas pessoas não poderiam ficar com medo quando vissem o exército do outro, quando vissem o problema, porque eles estavam com Deus e Deus era maior do que qualquer tipo de exército, qualquer poder bélico que aqueles exércitos poderiam ter. E Davi, ele faz exatamente isso. O gigante está ali desafiando todo mundo, forte, parece imponente, parece que o homem que lutasse com ele morreria, porque ele parece muito forte, poderoso. Mas Davi, ele não olha para isso. Ele não ignora o fato de ser um gigante, mas ele não torna o gigante maior do que o Deus dele.
E talvez isso é o que está acontecendo com você. Você está tornando o seu problema maior do que o seu Deus. Você está tornando a dificuldade maior do que o Deus que você serve, que você professa. E hoje você tem comparado a sua vida com qualquer outra coisa. Tem comparado a sua vida com pessoas que estão ao seu redor. Tem comparado a sua vida com as dificuldades, com os problemas que você está enfrentando e que com os outros não estão. E aí você começa a perder o foco daquilo que Deus está te chamando para ter, que é o olhar para Ele e saber que Ele é contigo. Então hoje eu queria te perguntar, que você refletisse aí no seu coração, você tem de fato confiado em Deus? Ou você está olhando demais para o problema? Quando nós focamos muito no problema, nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos caminhar com um propósito que Ele tem para nós. Então hoje o convite para você é: tire o foco do problema e olhe para aquele que está te direcionando a lutar esta batalha. Mas isso muitas vezes faz porque a gente não se conhece. Muitas vezes a gente não se conhece, conquistadora. Você não consegue saber qual o potencial que Deus já te deu. E por isso você acaba olhando demais para aquilo que você não tem, porque você não sabe aquilo que você carrega. Isso está relacionado às características que Deus te deu, habilidades, dons, talentos, mas você está presa naquilo que você não sabe, naquilo que você não tem, e consequentemente o inimigo vai ganhando força contra você. Tem muita gente perdendo a batalha sem entrar na batalha. Está perdendo a batalha porque está se limitando no campo das emoções, no campo do medo. E isso tem impedido essas pessoas de avançarem. Não é à toa que a gente tem um livro chamado O Campo de Batalha, né? Dos temperamentos. Por que a gente colocou esse nome nesse livro? Porque eu percebo constantemente, conversando com pessoas e atendendo pessoas nas mentorias, que o que realmente bloqueia essas pessoas não é a situação em si. É a própria falta de confiança em quem elas são e no que elas carregam. A falta de autoconhecimento, a falta de percepção da identidade que elas têm como filhas. O fato delas não se verem capazes em Deus, mesmo sabendo que o Deus que elas servem é um Deus poderoso. Entenda uma coisa, existem coisas que Deus não vai fazer por você porque Ele quer que você seja posicionado. E uma das coisas é justamente essa. Ele muitas vezes não vai permitir que você vença um inimigo porque você mesmo está com medo de lutar com o inimigo. Então ele vai permitir que o inimigo ganhe forças contra você porque você duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então preste atenção, não deixe com que suas emoções, com sua falta de autoconhecimento, com sua falta de fé, faça você perder a batalha sem lutar. Faça você desanimar sem lutar. Eu até falei do livro, né? Eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Ele tá lindo, gente. Chegou aqui, ó, nas minhas mãos. Ele ainda não estava. Esse livro aqui é um livro que o Diego escreveu e eu acompanhei, né, essa jornada. Ele foi escrevendo com tudo que ele foi aprendendo junto comigo nessa questão de temperamento. Se você ainda não tem esse livro, tem aqui na descrição do vídeo. Você pode adquirir tanto o físico quanto também o digital. Mas por que eu tô falando do livro, né? Agora vamos ver se eu consigo colocar aqui sem derrubar o cenário. Aê, deu certo. Mas por que eu falei desse livro? Porque a verdade é que o que falta para muita gente é saber realmente quem elas são. É entender qual é o seu temperamento e conseguir trabalhar no seu temperamento carregando a verdade de quem elas são. E é entender que nas suas limitações, quem aperfeiçoou o poder é Deus. E aí você está olhando demais para as suas fraquezas, olhando demais para as suas impossibilidades e não avançando para onde Deus quer te levar. Então, será que hoje a comparação tem limitado você? A comparação de olhar para o outro, olhar para o inimigo, olhar para as guerras e simplesmente travar? Preste atenção, porque é isso que Deus está te trazendo hoje de instrução. Mas não para por aí. Essa instrução é do versículo 1 ao 4, que onde se diz que eles deveriam focar em Deus e confiar no poder que Deus estava com eles, que Deus daria a eles. Mas é interessante que a partir do verso 5 até o 8, existe uma outra instrução. E essa outra instrução me chama muita atenção, que é justamente ao ponto das escolhas difíceis. Nessa outra instrução, nós vemos aqui a orientação dizendo que vai chegar o oficial do exército, né, que vai convocar essas pessoas para a batalha, mas ele antes vai fazer algumas perguntas.
E essas perguntas deveriam ser respondidas pelas pessoas para que a cabeça e a mente delas não estivesse presa em outra coisa, senão na luta e na batalha. Existem muitas pessoas que não conseguem vencer as batalhas porque elas estão preocupadas demais com aquilo que elas podem perder e, consequentemente, elas não conseguem se entregar plenamente para vencer a batalha com a cabeça erguida. É por isso que as perguntas que são feitas aqui, quem tem uma vinha e não desfrutou, quem tem uma noiva e não casou, quem tem isso e quem tem aquilo, ele começa a trazer pontos aqui relacionados à vida das pessoas para saber que quem estava ali no meio, como, fazendo parte do exército, que estivesse com a mente presa em outra coisa senão um posicionamento de guerra. É muito interessante isso, conquistadora, porque ali o oficial começa a fazer perguntas para fazer, de fato, uma limpeza em quem vai se distrair no meio da guerra. E essa é a demonstração que eu e você, nós precisamos ter cuidado com as distrações. Existem muitas distrações, muitas coisas que estão aí na sua cabeça que estão impedindo você de ser posicionada nas batalhas. E isso tem feito você perder. O inimigo tem encontrado brechas em você nas distrações. Ele sabe exatamente o que tocar para você ficar com medo e, consequentemente, não conseguir avançar. Ele sabe muito bem aonde ele vai atacar e atingir você para você paralisar, porque aí você não continua. Por isso que antes de irem para a guerra, eles preferem fazer uma limpa. Se necessário, vai com um número menor, mas vai com aqueles que estão dispostos a enfrentar, que não vão se distrair, que não vão perder o foco e vão continuar a missão. E é isso que Deus está falando com você hoje. Muitas coisas que você não consegue avançar na sua vida está sendo por conta da falta de foco que você tem. Você está olhando demais para as coisas ao seu redor, está olhando demais para as coisas que você gostaria de ter, de conquistar, e está esquecendo de realmente viver aquilo que Deus te chamou para viver. E é por isso que eles falam, olha, quem tiver com alguma preocupação da sua vida, não vai para a guerra. Não vai, porque você vai morrer. A verdade é, você vê que o decreto é, quem for pensando nessas coisas, não vai, porque você vai morrer. Porque você vai ficar com medo de morrer e na guerra você vai morrer. A verdade é essa. Por isso que tem muita gente que não consegue vencer. Porque vive com medo. Ai, porque eu tô com medo de perder isso, eu tô com medo de perder aquilo, eu tô com medo. De tanto ter medo, fica bloqueada pelo medo. Não abre mão, não renuncia. Não confia que Deus está cuidando, não confia que Deus está suprindo, não confia e fica com medo. Será que hoje você tem feito isso, justamente isso? E é interessante que ele faz várias perguntas da vida, mas no final a pergunta que ele faz é, se a gente vê no verso 8, por fim os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem? Depois de todas as desculpas, tem alguém ainda que está com medo e que não tem coragem? E aí ele fala, se você tiver com medo, não vai. Porque você vai desencorajar outros. E aí, conquistadora? Quem você está sendo diante das batalhas? Quando eu falo de decisões difíceis, eu falo justamente disso. Qual decisão você tem tomado? A decisão de se preocupar com aquilo que você pode perder e, consequentemente, não lutar as batalhas que você precisa lutar? A decisão de olhar para a vida dos outros, se comparar e se ver inferior e não lutar as batalhas porque você se sente inferior, porque suas emoções são as que te controlam e não você que controla as suas emoções? Porque você tem duas escolhas. Ou você luta, ou você não luta. Mas uma coisa eu te oriento hoje, uma coisa que eu vou te aconselhar hoje. Não vá para a guerra em cima do muro. Porque se você for para a guerra em cima do muro, você vai perder. Porque a indecisão, falta de posicionamento, faz você perder a batalha. E é isso que tem acontecido com muita gente. O inimigo tem ganhado muitas batalhas, porque as pessoas elas estão com medo ou preocupadas com suas vidas, a ponto de não conseguirem se dedicar para as batalhas que elas precisam se dedicar. Eu quero ler com você o que Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 9.
E essa fala de Jesus nos mostra exatamente essa orientação em relação ao nosso posicionamento diante das coisas que ele nos desafia a fazer. Olha só o que ele diz a partir do verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está dizendo aqui que para você lutar a batalha que tem que ser lutada, para você viver a vida, uma vida que traz o sentido do verdadeiro evangelho, é você se posicionar todos os dias com coragem. É você se posicionar todos os dias sem olhar para aquilo que te preocupa e aprender a renunciar e confiar na jornada que Deus tem para você. E aqui ele fala, aquele que se preocupar em preservar a sua vida, esse o perderá. Foi exatamente aqui, nesse exemplo da guerra. A pessoa que fosse para a batalha, pensando em tentar se preservar para voltar e conseguir casar, para voltar a conseguir desfrutar da vinha, todos aqueles exemplos que a gente leu, essa pessoa iria para a guerra focando em tentar salvar a sua vida. Mas esse de tanto querer salvar a sua vida ia ficar com medo e, consequentemente, seria uma vítima perfeita para morrer na guerra. E esse perderia. Mas aquele que estivesse disposto a morrer na batalha, mas para viver o propósito, esse teria tanta coragem e ousadia que esse sairia ileso e não morreria. É basicamente isso, a gente puder comparar um texto com outro, é isso que Deus está nos trazendo hoje. De tanto você ter medo de perder aquilo que você está morrendo de medo de perder, você está perdendo, porque você não está se posicionando. Deus te chama hoje para se posicionar com coragem, com ousadia, com confiança. E se você tiver com medo, entregue seu medo a Deus. Entregue a Ele e fala: Deus, olha, eu estou com medo, estou preocupada, mas eu confio no Senhor. Não deixe suas emoções te dominarem. Não deixe com que esse campo de batalha das suas emoções, do seu temperamento, dos seus medos, seja maior do que o seu posicionamento. Então hoje, essa dopamina te convida, conquistadora, a ser posicionada. A se posicionar. Para de fugir das batalhas, para de fugir das decisões difíceis e se posiciona. Esteja disposta a renunciar, esteja disposta a abrir mão. E confia, porque Deus não vai te deixar faltar nada. Deus não vai deixar você sofrer no sentido de perder tudo e não ter nada. Deus é aquele que cuida. E se você perder, confia, porque você vai encontrar algo maior. Esteja disposta a isso. Eu sempre estou falando aqui para vocês da minha jornada, do meu testemunho e quantas coisas eu precisei perder para conseguir encontrar o meu verdadeiro sentido de vida. E foi perdendo algumas coisas que me trouxe até aqui a viver plenamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu me vejo fazendo e aquilo que Deus queima o meu coração. Porque hoje eu aprendi a renunciar àquilo que eu acredito para viver algo maior. E eu posso te dizer, está valendo a pena. Eu tenho cada dia mais me surpreendido com o cuidado de Deus com a minha vida. Eu vou dizer para você que é um mar de rosas? Não. Mas eu posso garantir a você que vale a pena e não há sentimento melhor do que você saber que você está obedecendo e caminhando no propósito. Então, se você entendeu que essa dopamina ela é realmente para você, eu quero convidar você a, neste momento, fazer uma reflexão. Quais são as batalhas, quais são as decisões difíceis que você está fugindo? E eu gostaria muito que você, que tiver a liberdade, compartilhe aqui nos comentários. O que hoje você está com medo, o que hoje você está fugindo, que você entende que precisa começar a lutar de maneira correta? É pelo seu casamento? É pelas finanças que você hoje vê que está com medo de perder e está perdendo porque você está focando demais no dinheiro e está esquecendo de viver realmente o que Deus te chamou para viver? É na sua profissão?
É nas suas emoções, no seu temperamento, onde você está enxergando a necessidade de se posicionar e saber lutar essa batalha com as instruções certas. A não deixar com que as emoções falem mais alto na comparação e, principalmente, a não permitir com que a situação à sua volta faça você desistir antes mesmo de você se posicionar e lutar. Veja o que nós aprendemos aqui. Quando você está focando demais ao seu redor, com medo de perder, é aí que você perde. Quando você começa a olhar demais e se comparar demais, é aí que você perde. Aprenda a viver o que Deus tem reservado para você. E saiba que o que Ele tem para você é seu e ninguém pode roubar. A menos que você deixe. A menos que você nem compareça à batalha e deixe com que o seu inimigo ganhe de você. A lição prática de hoje, na verdade, é esse desafio. Alexa, stop. E a lição prática dessa dopamina de hoje é justamente essa. E a lição prática dessa dopamina é um convite para você se posicionar, a deixar o medo de lado, a comparação de lado e a hoje tomar uma decisão difícil. Qual decisão difícil você precisa tomar hoje, que você tem procrastinado? A decisão difícil de se posicionar para esta batalha. Hoje é o dia que Deus te convida a tomar essa decisão. E não se esqueça de se preparar para o dia como uma conquistadora, de realmente se vestir com coragem, com ousadia e a demonstrar essa sua força em Deus. Esse é um convite que eu faço para você, para que você possa viver esse dia com intencionalidade. E se você viu que essa palavra é para você, compartilhe com outras pessoas, porque mais pessoas podem ser tocadas. Grave um trecho da tela, tire foto, poste nas redes sociais, me marca. Eu vou ficar muito feliz, porque assim nós comunicamos e incentivamos mais mulheres a conhecerem o nosso projeto das dopaminas. E você, que ainda não é inscrita, se inscreva, para não perder a nossa programação. E lembrando, gente, que esta semana o nosso Destemidas Podcast não será hoje, segunda-feira, mas sim na quinta-feira dessa semana, às 20 horas. E nós vamos ter uma convidada especial, a Valéria Toledo, que é uma amiga querida do meu coração. E eu tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida. Nós vamos ter uma conversa maravilhosa. A história dela é inspiradora. É uma história de coragem, que não fugiu dos desafios, que tomou decisões difíceis e superou. Então já põe no seu coração aí para assistir a nossa conversa, né, o Destemidas Podcast, na quinta-feira dessa semana, às 20 horas. Já põe na sua agenda para não esquecer. E eu te espero amanhã, aqui no mesmo horário, para mais uma dopamina diária. Um grande beijo e tchau, tchau!